Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Isadora Velari. Tive uma infância marcada pelo silêncio da morte. Aos 6 anos, perdi meu pai para um infarto. Aos 9, vi minha mãe definhar de câncer. E desde então, o tempo se tornou meu maior inimigo. Fui criada por minha tia-avó, Donatella, uma mulher excêntrica, cheia de gatos e velas e com um cheiro permanente de ervas secas. Ela morava numa casa antiga no alto do Morro das Almas. Foi com ela que aprendi a respeitar e depois a temer o desconhecido. Enquanto crescia, tornei-me atriz. Sempre atraída por histórias, por personagens que podiam viver muitas vidas. Era a minha forma de escapar da finitude. Mas no fundo, por trás dos aplausos e das máscaras, o medo me corroía. O medo do tempo, da decadência, da morte. Aos 27 anos, após um pesadelo recorrente onde eu via meu próprio corpo apodrecer em um caixão, acordei com uma decisão. Eu não deixaria a morte me vencer. Foi então que procurei Donatella, já muito velha, com os olhos encovados e as mãos trêmulas, mas ainda lúcida o suficiente para saber o que eu queria. E mesmo relutante, ela me mostrou um antigo grimório, um ritual antigo, perigoso, esquecido até mesmo pelos mais ousados. A eternidade não é uma bênção, Isadora, ela sussurrou. É uma maldição que você vai implorar para esquecer. Mas eu não ouvi. Ou talvez tenha ouvido, mas escolhi ignorar. Naquela noite, sob o luar cheio e frio, dentro de um círculo de sal e ossos, ofereci algo que eu nem sabia que possuía. Minha alma, minha paz, minha humanidade. Senti o calor percorrer meu corpo como fogo e gelo ao mesmo tempo. Meu coração parou por um segundo, depois voltou a bater, forte, eterno. Me senti viva como nunca, imortal, mas algo dentro de mim quebrou. Na manhã seguinte, Donatella estava morta em sua poltrona, com um sorriso triste nos lábios e um bilhete preso entre seus dedos enrugados. Você venceu a morte. Agora tente vencer a eternidade. E foi assim que começou a minha maldição. Nos primeiros anos, a imortalidade parecia uma dádiva. Era como se o tempo tivesse se curvado diante de mim. As rugas não vinham. As doenças passavam por mim como vento por uma estátua. Meus papéis nos palcos só cresciam. O público me adorava. Ou melhor, adorava a ilusão de juventude eterna que eu transmitia. Dizia a todos que era apenas uma genética abençoada. Riam, invejavam, elogiavam. Mas ninguém sabia que, a cada noite, eu sonhava com Donatella parada na soleira da porta, com os olhos opacos e sem vida, sussurrando: "Você não sabe o que fez." Pensei que fosse apenas culpa, remorso. Talvez fosse. Ou talvez o feitiço tivesse deixado marcas invisíveis. Aos 34 anos, minha carreira estava no auge. Mas algo me incomodava. Havia uma atriz nova, Lívia Marins, que estava conquistando espaço, elogiada pela crítica, pela beleza e pelo talento cru. Ela lembrava muito a mim anos antes. Inocente, faminta, viva. O olhar dela me fazia sentir diferente. Pela primeira vez em anos, me senti velha. Mas eu não podia envelhecer. Eu não envelhecia. Comecei a sonhar com ela. Sonhos estranhos. Em um deles, eu a via presa dentro de um espelho, gritando sem som, como se estivesse sufocando. Acordava sempre suando frio,
com o gosto metálico da magia ainda na boca. E então começaram as anomalias. Uma mosca morta no vidro da janela que dias depois ainda estava ali, sem apodrecer. Uma flor que murchava diante dos meus olhos assim que eu a tocava. Um gato que se escondia sob o sofá sempre que eu entrava no cômodo. Eu ainda parecia viva, mas algo ao meu redor morria. Meus amigos começaram a se afastar, um por um. Alegavam que eu estava diferente, fria, olhar estranho. Pele boa demais, diziam, como se não fosse natural. E talvez não fosse. Um dia encontrei no fundo do Grimório de Donatella uma frase anotada à mão, em latim. Traduzi com esforço, linha por linha, até entender. A eternidade exige equilíbrio. O que vive sem fim, mata tudo ao seu redor. Naquela noite me olhei no espelho por horas. Havia algo nos meus olhos que antes não estava lá. Algo morto. Não sei exatamente quando parei de me reconhecer. Todos dizem que o espelho mostra a verdade. Mas o meu, ele começou a mentir. Nas primeiras semanas eu notava coisas pequenas. O reflexo demorava uma fração de segundo para me acompanhar. Meus olhos pareciam mais escuros ali dentro. E às vezes eu piscava. E o reflexo não. Pensei que fosse estresse, paranoia. Comecei a evitar o espelho do camarim e usava apenas os menores de mão, como se isso pudesse conter o que quer que estivesse crescendo do outro lado. Mas uma noite, sozinha no meu apartamento, eu o vi, no espelho do banheiro. Um vulto atrás de mim, alto, escuro, indistinto e frio. O tipo de frio que não vem do ar-condicionado, nem de uma janela aberta. É o frio da presença errada. Virei rapidamente. Nada. Sozinha. Mas no espelho, ele ainda estava lá. Parado. Imóvel. Depois, sumiu. Como se nunca tivesse existido. Passei dias trancada, em silêncio. Nem ao teatro fui. Meus agentes ligavam, mandavam mensagens. Fãs especulavam sumiço, crise, até cirurgia secreta. Mas eu não conseguia sair. Só lia o Grimório, página por página, desesperada por uma resposta. Quase tudo estava em latim, grego antigo, e até símbolos que nem reconhecia. Mas uma nota rabiscada me chamou a atenção, escrita por Donatella. Aqueles que rejeitam a morte se tornam estrangeiros entre os vivos, mas os mortos veem você. Veem. Era isso, o vulto, o reflexo, o frio. Eu achava que estava invisível à morte, mas na verdade eu me tornei uma ferida aberta na realidade, um ponto fora do ciclo. Isso atraía coisas. Naquela madrugada, depois de quase 2 dias sem dormir, tomei coragem. Fui até o espelho do corredor, aquele grande, emoldurado em prata, herança de Donatella. Olhei firme. Meus olhos me encararam de volta, mas o reflexo sorriu primeiro. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Tentei fingir que era ilusão, estresse, talvez uma crise psicótica, mas no fundo eu sabia. O sorriso no espelho não era meu. Ele não pertencia a mim, ou pelo menos não a parte de mim que ainda era humana. Durante os dias seguintes, evitei espelhos como alguém evita abismos. Tapei o do banheiro, cobri-os do corredor. Mesmo a tela preta da televisão passou a me incomodar, mas não adiantou. Uma noite, acordei com um som estranho. Um sussurro seco, como folhas sendo arrastadas no chão. Veio do espelho da sala que eu tinha esquecido de cobrir. Estava em pé, em frente a ele, sem saber como fui parar ali. E havia algo do outro lado. Não era um reflexo, era uma presença, como se o vidro fosse uma janela, e do outro lado existisse um mundo paralelo, um mundo faminto. Toquei o espelho sem pensar, e ele estava quente, quente como sangue. Recuei, trêmula. O sussurro cresceu, não em volume, mas em clareza, como se falasse direto dentro da minha cabeça. Isadora. Reconheci a voz. Era a minha, ou a que eu teria se estivesse morta. Corri.
Me tranquei no quarto. Passei a noite com a luz acesa e o grimório no colo. Folheei sem parar até encontrar um símbolo estranho, que parecia uma combinação de espiral com garras. Ao lado dele, uma única frase: o espelho é a porta. A eternidade não tem reflexo. A eternidade não tem reflexo. E então, entendi. A coisa do outro lado queria entrar. Queria atravessar. Talvez já fosse parte de mim, ou talvez fosse o que eu me tornei, preso entre mundos, esperando a chance de se libertar. Na manhã seguinte, comecei a notar a mudança. Minha sombra, ela não se movia como eu. Às vezes, ela se virava antes de mim. Outras, ela parava quando eu continuava andando. Ela não me obedecia mais. E foi nesse momento que percebi: eu não estava mais sozinha nem dentro de mim. A primeira vez que vi minha sombra andar sem mim foi rápida. 1 segundo de descompasso. Mas agora, ela fazia questão de me desafiar. Eu girava o rosto e ela ficava olhando para frente. Eu erguia o braço e ela deixava o dela parado. Às vezes até virava de costas. Era como se estivesse me observando, me estudando. Tentei gravar. Coloquei o celular no chão e fiz movimentos simples em frente à parede. E lá estava, minha sombra, atrasada, desconectada. O vídeo ficou distorcido. Trechos sumiram, mas o suficiente ficou para me fazer tremer por horas. Eu queria contar a alguém, mas quem acreditaria? Eu era a mulher que nunca envelhecia, o rosto que vendia juventude. Qualquer deslize seria taxado de loucura, e meu segredo se tornaria espetáculo. Foi então que procurei alguém que talvez entendesse. Helena da Cruz, uma ocultista que Donatella mencionava em seus escritos como a única viva que já caminhou à beira do abismo e voltou inteira. Ela morava reclusa numa chácara afastada entre ruínas e mato alto, cercada por espelhos cobertos com lençóis pretos. Não me perguntou meu nome. Quando me viu, murmurou apenas: "Você está vazando. Vazando? Energia, tempo, realidade. Você forçou uma ruptura, menina. A eternidade te abriu e algo entrou." Helena me fez sentar. Olhou minha palma, meus olhos, minha sombra projetada no chão. "Isso não vai parar. Já passou do ponto de retorno. Agora, você está dividida. Uma parte aqui, outra lá. Lá, no véu, do outro lado do espelho, onde o tempo não existe, onde nada morre, mas nada vive." Fiquei em silêncio. Senti um peso insuportável no peito, como se algo estivesse se arrastando dentro de mim, tentando sair. "Você trouxe a eternidade, Isadora, e ela está faminta." Helena se levantou e foi até uma estante repleta de grimórios, velas gastas e talismãs envelhecidos. Pegou um espelho pequeno, oval, com a moldura rachada. "Olhe aqui", disse. "Esse é um espelho de obsidiana, forjado para revelar o que se esconde sob a pele." Hesitei, mas olhei. E ali estava ela, minha sombra, com olhos abertos, me olhando de volta. Soltei o espelho no chão. Ele rachou, mas não quebrou. Helena se ajoelhou ao meu lado e segurou meu rosto com firmeza. "Você precisa decidir agora. Vai continuar alimentando isso, ou vai procurar uma forma de fechar essa fenda, antes que ela atravesse completamente. E se já for tarde? Então, o que chamamos de você vai parar de existir." Desde a visita a Helena, não consegui mais dormir. Fechava os olhos e via o reflexo me observando. Não como uma sombra, mas como uma mulher de carne, osso e ausência. Ela era eu. Ou melhor, ela era o que sobrou de mim quando escolhi a eternidade. Comecei a chamá-la em pensamento de outra Isadora. E ela queria o que eu tinha, minha pele, meu nome, meu mundo. Os espelhos, mesmo cobertos, tremiam quando eu passava. As superfícies refletivas se tornaram pulsantes, como se respirassem. Às vezes, no vidro da janela, via meu reflexo mover os lábios sem som, como se tentasse me dizer algo. Ou
ordenar. Me deixe entrar. Foi quando aconteceu o primeiro acidente. Durante um ensaio no teatro, uma colega, Lívia Marins, a mesma que eu invejara tempos atrás, se aproximou de mim no camarim. Queria conversar, trocar ideias de cena. Era gentil, doce, muito parecida com quem eu fui um dia. Mas quando ela me tocou no braço, o contato foi brutal. Ela gritou, caiu para trás, como se tivesse levado um choque, e sua mão estava marcada, como se tivesse encostado em ferro quente. Todos vieram correndo. Eu disfarcei, fingi não entender. Levaram ela para o hospital. À noite, recebi uma mensagem anônima no celular. Sem número, apenas uma frase: "Você está começando a se desfazer." Apaguei, mas aquilo me corroeu. Eu não estava apenas sendo perseguida, eu estava sendo substituída, aos poucos. Voltei à casa de Donatella. Pela primeira vez desde o ritual, a poeira cobria tudo, mas o cheiro das ervas ainda pairava no ar. Subi até o sótão, onde ela guardava os artefatos mais perigosos. No fundo de um baú antigo, encontrei algo que me arrepiou até a alma. Um espelho negro. Não obsidiana como o de Helena. Era mais escuro, como um buraco na realidade. Um espelho que não refletia, absorvia. Atrás dele, um bilhete em papel amarelado com a caligrafia de Donatella. O portal pode ser selado, mas só com sacrifício. Toda ponte exige uma âncora, ou um corpo para cair no abismo. Fechei os olhos, respirei fundo. Talvez ainda houvesse uma chance de impedir que ela me tomasse por completo. Mas para isso, alguém teria que ficar do outro lado. Voltei para casa com o espelho negro embrulhado num pano grosso, o coração acelerado como se carregasse uma bomba. E, de certa forma, era exatamente isso. Durante o caminho, olhei pelas janelas do carro e, por um instante, vi meu reflexo no vidro do lado de fora. Como se ela já não estivesse mais presa ao outro lado. Ela estava me rondando, me cercando, me esperando ceder. Esperei a madrugada cair. Acendi velas como Donatella fazia. Queimei a arruda, salvei todos os talismãs que encontrei nos bolsos antigos dos casacos dela. Fiz um círculo de proteção ao redor do espelho negro e me sentei à frente dele. Esperei. E ela veio. No vidro escuro, lentamente, uma forma começou a surgir. Primeiro como uma mancha, depois um vulto e, por fim, eu. Ou melhor, ela, com meus traços, mas os olhos vazios, a pele perfeita demais, como porcelana fria. E o sorriso era fome. "Você me chamou", disse ela. A voz veio sem som, direto dentro da minha mente. "Quero saber como selar isso. Como parar?" Ela inclinou a cabeça para o lado, imitando o meu antigo hábito nos ensaios. "Você não pode. Só pode trocar de lugar." Engoli em seco. "Por que você me persegue? Porque você me criou, quando você rasgou o tempo, quando fugiu da morte. Você me pariu no escuro. Eu sou o que você se tornou ao recusar o fim. E se eu entrar no espelho?" Ela sorriu, triunfante. "A porta se fecha, a eternidade se equilibra, mas só uma pode existir. Uma entra, a outra fica, não há meio termo." Eu a encarei. E por um instante não consegui odiá-la, porque no fundo ela era só a consequência das minhas escolhas, o eco da minha covardia. Ela era eu. Fechei o espelho. O pano entre meus dedos estava úmido de suor. Quase o deixei cair. Naquela noite, sonhei que estava num palco vazio. As luzes se apagavam uma a uma, e a plateia era feita apenas de reflexos meus. Todos imóveis, todos sorrindo. Acordei chorando. Pela primeira vez desde o ritual, eu quis morrer. Não pela dor, mas porque, ao negar a morte, neguei também o sentido da vida. E agora, tudo o que existia era ela. E eu precisava escolher. Continuar lutando por minha alma, ou entregar meu lugar à criatura do espelho. Achei que podia aguentar.
que bastava me manter afastada dos espelhos, dos reflexos da outra eu, que bastava resistir. Mas eu estava errada. A ruptura não era só espiritual. Começou no meu corpo. Na primeira manhã, acordei com um hematoma no braço, grande, roxo, pulsante. Eu não lembrava de ter batido em lugar algum. Tentei ignorar. No segundo dia, meu cabelo caiu em punhados no chuveiro. Não como quem envelhece, mas como quem está se desfazendo por dentro. No terceiro dia, minha voz falhou durante um ensaio. Gravei a fala da personagem como sempre fazia, mas ao ouvir o áudio, não era minha voz, era a dela, seca, vazia, sem alma. A produção do espetáculo me afastou temporariamente. Disseram que era esgotamento emocional. Eles não sabiam a verdade. A Isadora que eles conheciam estava rachando, trincando, se quebrando em silêncio. Comecei a notar outras coisas. Marcas de mãos no espelho, mesmo quando eu não tocava. Meu reflexo movendo os lábios em frases que eu não dizia. Pessoas me evitando sem saber porquê, como se algo em mim repelisse os vivos, como se eu estivesse deixando de pertencer a este mundo. Procurei Helena novamente. Ela me olhou por um longo tempo. Depois disse: "A outra está te corroendo. A cada noite ela toma mais espaço. Quando o tempo parar de te reconhecer como viva, ela atravessa. E então você se torna só um eco. Eu não quero mais isso, Helena. Eu quero voltar a ser normal. Quero morrer, envelhecer, sentir." Ela assentiu, pesarosa. Há uma forma, um ritual de reversão, mas exige sacrifício real. Algo que tenha peso para a sua alma. E há riscos. Ela não vai deixar você sair sem lutar. Voltei para casa carregando essas palavras como se fossem uma sentença. Naquela noite, me olhei no espelho, sem medo, e vi que ela já estava ali, mais nítida, mais sólida. Ela sorriu e, pela primeira vez, falou com minha própria voz. "Você está quase pronta, só falta desistir." Mas eu não vou deixar ela vencer. E se alguém tiver que cair no abismo, que seja quem nasceu dele. Helena não me recebeu de novo em casa. Dessa vez, ela me levou para um lugar escondido no interior, onde as linhas de energia do mundo, segundo ela, ainda estavam limpas o suficiente para romper pactos. Era uma espécie de capela abandonada. No teto, buracos deixavam a luz da lua escorrer como prata líquida sobre o chão de pedra. Havia símbolos riscados nas paredes, desenhos antigos, inscrições em línguas mortas. Ela me fez sentar no centro do círculo. Abriu o grimório de Donatella e virou as páginas com cuidado, como se tocassem ossos. "Esse é o ritual de quebra de imortalidade", disse. "Não anula o que você é, mas corta o fio que liga você à outra, fecha a fenda e permite que a morte te encontre de novo." "E o preço?" perguntei, ainda que já soubesse a resposta. Helena me olhou com uma dor que eu reconheci. A dor de quem já teve que escolher entre si e o mundo. Você vai ter que deixar para trás a coisa que mais te define, aquilo que você ama com tanta força, que o universo te deu de volta. A razão do pacto. O palco, murmurei. A arte, a fama. Ela assentiu. Vai ter que sacrificar sua imagem, seu nome, sua existência pública. Todos os que te admiram vão esquecer. A Isadora famosa, eterna, desejada, vai desaparecer da história, como se nunca tivesse existido. Me senti sufocar. Eu nasci querendo ser lembrada. Minha vida inteira foi construída em cima da ideia de ser vista, aplaudida, gravada. E agora, teria que ser apagada? Se eu não fizer, perguntei com a voz falha. Helena se aproximou. Seus olhos estavam cheios de pena. Então ela atravessa e toma tudo, e você será o reflexo, a sombra, aquele que observa, mas não vive. Fiquei ali, em silêncio, por horas ou minutos, não sei. O tempo já me escapava há semanas, talvez há meses. Por fim, levantei os olhos
e sussurrei: "Me ensina o ritual." Ela abriu uma caixa de madeira escura. Dentro havia uma adaga prateada, um espelho rachado e uma pequena ampulheta. "O ritual será feito na noite da lua morta, daqui a 7 dias. Até lá, ela vai tentar te deter, vai te confundir. Se passar pela fenda antes do tempo, não haverá volta. Esteja pronta." Peguei os objetos. A ampulheta virou em minhas mãos sozinha, como se entendesse que o tempo já havia começado a correr. Quando voltei para casa, senti que não estava mais sozinha. A casa estava mais fria, as sombras mais longas. E naquela noite tive um último aviso. No espelho do banheiro, escrito em vapor, uma frase: "Se você me apagar, eu levo você comigo." Os 7 dias que se seguiram foram um inferno ritualístico. Cada noite era uma provação. Cada espelho, uma armadilha. Cada sonho, uma guerra. Ela estava em tudo: no vidro do micro-ondas, na poça d'água da rua, na lente da câmera do celular, no fundo dos olhos de quem me olhava por mais de 3 segundos. A outra Isadora não precisava mais se esconder. Ela me imitava com perfeição. Me copiava, me distorcia. Comecei a duvidar de tudo, dos meus pensamentos, dos meus movimentos, do que era meu e do que era dela. Na terceira noite, acordei com as unhas cobertas de sangue seco, não meu. A porta da frente estava aberta, a janela da cozinha trincada. O nome Isadora, arranhado na parede da sala, como uma criança aprendendo a escrever. Liguei para Helena em pânico. "Ela está me usando de noite, está tomando meu corpo quando durmo." Helena respondeu com a voz mais fria que já ouvi: "Isso era esperado. O elo está enfraquecendo. Até o dia do ritual, ela vai tentar assumir completamente. Você precisa resistir. Não durma, não ceda, não aceite nada que ela ofereça." "Ofereça?" "Ela vai prometer o que você mais quer. Cuidado. Ela sabe tudo sobre você." Na quinta noite, aconteceu o pior. Recebi uma mensagem por vídeo. Vinha de um número anônimo. Era eu, sentada numa poltrona branca, cabelos impecáveis, rosto calmo. A outra Isadora. "Olá, querida," ela disse com minha voz. "Estou aqui para te libertar. Sabe o que você realmente quer? Não é ser mortal de novo. Você só tem medo de sofrer, mas eu não sinto." Ela sorriu. A câmera tremeu um pouco, e então mostrou algo atrás dela. Helena, amarrada, inconsciente, com o mesmo símbolo do ritual desenhado em sua testa com sangue. "Escolha, Isadora. Deixe-me atravessar, ou Helena paga o preço no seu lugar." A tela ficou preta. Fiquei ali, sozinha no escuro, com o coração congelado. Ela havia me superado, me estudado, me vencido. E então entendi. O ritual não seria apenas uma batalha espiritual. Seria uma luta por cada centímetro da minha alma. E agora ela tinha uma vantagem. Ela sabia que eu ainda tinha medo. Acordei com a respiração falha e a pele encharcada de suor. As palavras da outra Isadora ecoavam na minha mente como uma maldição. Ou ela paga no seu lugar. Não pensei, só agi. Peguei a adaga prateada e o espelho rachado que Helena havia me dado e dirigi sem parar até o lugar do vídeo. Era uma mansão abandonada nos arredores da cidade, antiga, coberta de trepadeiras e com janelas como olhos vazios. Já a conhecia de vista. Donatella vivia dizendo que ali havia portais quebrados, lugares onde os véus do mundo eram mais frágeis. Perfeito para uma armadilha. Mas fui mesmo assim. Entrei com os pés pesados, o peito estourando de ansiedade. A cada passo, os retratos antigos nas paredes pareciam me acompanhar com os olhos. Cada porta rangia como um aviso. Volte. No salão principal, o chão estava coberto com espelhos, vários, de tamanhos e formatos diferentes. Cada um refletia uma versão minha, jovem, velha, chorando, rindo, sangrando, podre. E no centro, Helena, amarrada, a cabeça baixa, a pele pálida,
Me aproximei, mas antes que eu pudesse tocá-la, ouvi a risada, a minha risada. A outra surgiu do maior espelho, caminhando como uma atriz no palco principal. Usava o mesmo vestido que eu usava na estreia da minha primeira peça. Aquilo foi crueldade. Você veio, ela disse satisfeita. Eu sabia. Ainda tem apego, ainda tem medo. Me dá, Helena, respondi. Façamos isso entre nós. Nada mais de jogos. Já é entre nós, Isadora. Sempre foi. Você e eu. Vida e reflexo. O que você vê e o que você tenta esconder. Ela estalou os dedos e Helena levantou a cabeça. Seus olhos estavam negros, totalmente tomados. Ela já está aqui comigo, sussurrou a outra. Você chegou tarde, meus joelhos quase cederam. Eu senti que algo em mim quebrou de forma definitiva. O chão parecia se mover e os espelhos ao redor começaram a se trincar. Um por um. Você mentiu, murmurei. Não, eu só mostrei a verdade tarde demais. Ela estendeu a mão para mim. Vem, não lute mais. Deixa que eu cuide de tudo. Você só precisa deixar de existir. Por um instante quase aceitei. Por um segundo de fraqueza, pensei em como seria fácil desistir. Mas aí lembrei do que Helena disse. Ela vai oferecer o que você mais quer. E entendi. Ela não tinha vencido ainda. Apoiei o espelho rachado no chão, cortei a palma da mão com a adaga prateada e gritei palavras que Helena havia me ensinado. Palavras que doíam dizer, mas queimavam a mentira do reflexo. Os espelhos estouraram. Helena gritou. A outra recuou como se algo a arranhasse de dentro para fora. O chão tremeu, a realidade se curvou e eu entendi, o ritual já havia começado, mesmo que eu não estivesse pronta, mesmo que ela já estivesse aqui. Não sei como sair daquela casa, talvez tenha corrido, talvez tenha sido levada. Só sei que acordei no chão do meu apartamento com o espelho rachado ainda ao meu lado e a adaga suja de sangue. Meu sangue. Ou dela. Não tenho mais certeza. Helena não estava comigo, nem morta, nem viva, simplesmente ausente, como se nunca tivesse existido. Havia um bilhete ao lado da ampulheta. A areia estava quase no fim. O ritual precisa começar antes da última queda, senão ela vence por completo, assinado com a letra de Helena, ou da outra. Não confio mais em nada. Passei o dia preparando o ritual. Desenhei o círculo no chão com sal negro e carvão. Posicionei as velas como Donatella havia ensinado. Cada ponto cardinal com uma representação do que me prendia à vida. Um recorte de jornal com minha primeira crítica teatral. Uma pulseira de uma fã que me esperou na chuva. A foto do palco vazio após minha peça mais aplaudida. E meu próprio nome escrito à mão. Esse era o sacrifício. Minha identidade pública, minha imagem eterna. No centro, posicionei o espelho rachado, o portal, a fenda, ela. Comecei a entoar as palavras e então senti. Ela entrou no círculo comigo. "Oh, que belo teatro", disse a voz atrás de mim. Me virei e vi a mim mesma. Mas não como antes. Ela não estava apenas espelhando, estava se tornando real. A pele não era mais reflexo, era matéria. Os olhos carregavam emoções, mais distorcidas, famintas. Ela estava encarnando. "Você está me dando o palco final", ela sorriu. "O último ato, onde eu saio das sombras e você se apaga." Ela me ofereceu a mão. "A eternidade pode ser nossa, Isadora, unificadas, sem dor, sem perda, sem morte. Apenas lembrança." Foi quando eu percebi. Ela não era só uma criação da bruxaria. Ela era o lado que eu reprimi, a máscara que virei rosto. Ela era o desejo de controle, de ser amada para sempre, de nunca desaparecer. Ela era a atriz dentro da atriz. E para vencê-la, eu teria que deixar de atuar. Olhei para o espelho, olhei para a adaga e tomei minha decisão. Segurei minha foto, rasguei, queimei o recorte de jornal, desfiz cada símbolo de glória, cada memória pública.
E por fim gritei meu nome. Isadora Lima está morta. O espelho rachou mais uma vez. A vela do leste apagou. O chão tremeu. Ela gritou, não de dor, mas de fúria. Você não pode me apagar. Eu sou a que todos amaram. Eu sou o que te salvou da morte. E por isso eu te liberto, respondi. E a ampulheta virou. Quando a última areia caiu da ampulheta, o mundo ficou em silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele tipo que dói nos ouvidos. Um vazio que parece puxar os pulmões para dentro. O tipo de silêncio que vem antes de um grito ou de um colapso. O espelho se partiu por completo. E eu, também, senti algo sair de mim. Não como um espírito, nem como um reflexo fugindo, mas como uma ideia que deixava de ser acreditada. Como se o universo dissesse, não reconheço mais isso que você era. Cai de joelhos. Minha pele queimava, minhas lembranças apagavam. Cada memória de palco, cada aplauso, cada rosto que me reconhecia nas ruas, desbotava da minha mente como uma fita sendo rebobinada e queimada ao mesmo tempo. Tentei segurar as imagens, mas era como tentar segurar água entre os dedos. Vi uma versão de mim mesma, ainda vestida com os trajes de palco, chorando de raiva dentro de um espelho que agora só refletia o chão rachado. A outra Isadora estava presa, mas o preço não era só ela, era eu. Não morri, mas também não vivi mais como antes. Naquela noite, saí do apartamento sem olhar para trás. Ninguém me parou, ninguém me reconheceu. Até mesmo os vizinhos desviaram o olhar, como se meu rosto não registrasse. Fui até o teatro onde tudo começou. Estava fechado, em reformas. Uma jovem atriz passou por mim, carregando um roteiro embaixo do braço. Sorri para ela. Ela não viu, como se eu fosse somente vento. Um vazio, uma sombra sem nome. Entendi, enfim, o que Helena quis dizer. O ritual funcionou. Eu quebrei o pacto. Mas a Isadora, que vendeu a alma pelo aplauso eterno, morreu naquela noite. Eu agora era ninguém. E o mais irônico, pela primeira vez, me senti livre. Só que, no fundo do silêncio da minha mente, algo ainda ecoa. Um riso abafado, um espelho reconstruindo seus pedaços e uma voz familiar sussurrando, eu ainda estou aqui. Nos dias que se seguiram, eu andei pelas ruas como uma lembrança esquecida. As pessoas passavam por mim e não sabiam que eu existia, nem eu sabia. Tentei me olhar no espelho de um café e a superfície refletiu apenas o mundo atrás de mim. Nada de rosto, nada de presença. Eu havia rompido com a eternidade, sim, mas ao quebrar o espelho, quebrei o registro, a prova, a identidade. Não era mais imortal, mas também não era mais Isadora. E então encontrei ela. Helena estava viva. Nos arredores de um antigo mercado abandonado, ouvi uma voz familiar pedindo ajuda a um homem em situação de rua. Era ela, envelhecida, mais magra, com olheiras profundas, mas viva. Helena, chamei com o pouco de voz que me restava. Ela se virou, franziu a testa, me olhou por longos segundos e disse, você, quem é? Doeu, mas eu entendi. Ela não lembrava de mim. O pacto havia apagado tudo, não só dos outros, mas dela também. Sentei ao lado dela na calçada. Ficamos em silêncio. Duas estranhas com um laço invisível. Já se sentiu como se tivesse sido alguém importante, mas não lembra? Perguntei, testando o destino. Ela sorriu de leve. Todos os dias. Acho que é parte de ter vivido demais, ou de ter morrido um pouco por dentro. Rimos. Foi triste e bonito, e pela primeira vez, real. Eu ajudei Helena a se levantar. Caminhamos juntas até o abrigo mais próximo. Ela me convidou para entrar, como se me conhecesse há anos, como se algum fragmento de mim ainda existisse na alma dela. Ali, entre vozes esquecidas e vidas em reconstrução, eu renasci. Não como atriz, não como imortal, mas como alguém que aprende a ser,
anônima, humana, livre. Adotei outro nome. Comecei a ensinar teatro de forma voluntária para jovens que nunca subiram num palco, nunca disse quem fui, porque para eles eu sou só o agora, e isso, pela primeira vez, é suficiente. Mas às vezes, à noite, quando fecho os olhos, vejo um palco, o teatro vazio, luzes apagadas e uma mulher sentada na primeira fileira, com meu rosto, com meu sorriso, aplaudindo no escuro. Hoje faz exatos 5 anos desde o ritual, desde que deixei de ser imortal, desde que deixei de ser Isadora Lima. Ninguém mais se lembra do meu nome, nem as revistas, nem os sites antigos, nem mesmo os cartazes das peças que fiz. Tudo apagado, como se meu passado tivesse sido engolido por uma fenda no tempo. E talvez tenha sido. Hoje sou apenas Dora, professora de teatro num centro comunitário que cheira a mofo e cola quente. Mas quando vejo os olhos dos jovens brilharem no palco, algo em mim acende, como uma brasa que nunca apagou completamente. Mas, esta noite, algo estranho aconteceu. Fiquei sozinha na sala de ensaio depois que todos foram embora. As luzes estavam baixas, o palco vazio, e senti aquele frio conhecido. Aquele arrepio na nuca que precede a presença dela. Me virei lentamente e lá estava ela, sentada na primeira fileira, como sempre, vestida de preto, cabelos soltos, minhas feições, meus olhos. Mas sem sombra, sem ameaça, sem sorriso, apenas contemplação. Ela não falou, não se moveu, apenas me olhava. E então fez algo que nunca havia feito. Bateu palmas, 2, 3, 4 vezes. Aplausos lentos, respeitosos, tristes. E depois sumiu, como fumaça de vela, como lembrança de um sonho ruim. Fiquei ali, imóvel, sentindo que algo dentro de mim havia finalmente sido reconhecido. Não como atriz, não como imortal, mas como alguém que escolheu sentir, perder, viver. A eternidade era uma prisão, mas a memória... a memória, ela não precisa durar para sempre para ser real. Hoje, sei que o último ato da minha vida foi o mais verdadeiro. Não teve público, nem fama, mas teve escolha. E para mim, isso é o suficiente. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.